Estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também nossas redes sociais. O nosso entrevistado de hoje é o juiz de direito Marcelo Tadeu. Doutor Marcelo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Eu agradeço muito essa oportunidade da TV Maceió. Doutor Marcelo, na sua concepção, quem é mais bandido? Um assaltante, um ladrão ou um juiz que vende sentença? O juiz que vende sentença, sem dúvida, porque os outros bandidos, assaltante, ladrão, às vezes não tem escolha, né? Entrou nesse mundo por falta de escolha, não tem condições de escolher. O magistrado, claro, tem condições de escolher e saber muito bem o que é o certo e o que é errado e, portanto, se pautar dentro do seu compromisso ético e da sua função constitucional, que é muito séria, porque o judiciário é a última porta. É a última porta e imagina-se que vai buscar num ambiente de absoluta ética e compromisso, né, social, moral, etc. Então, não tem dúvida que o pior bandido é o que vem de sentença. O senhor é um magistrado, doutor Marcelo, que emite opinião sobre diversos temas da sociedade. Tomou decisões que chamaram a atenção quando juiz de execuções penais. O senhor paga um preço por essa independência? Sim, claro. A independência, ela causa fissuras, né? Porque, sobretudo, a independência interna, né? A estrutura verticalizada do Poder Judiciário brasileiro dá aquela ideia de que quem está abaixo, por exemplo, na instância de piso, deve reverência a quem está no piso superior ou superiores, né? E isso não é verdade, né? Nós trabalhamos dentro de estruturas de decisão, são estruturas de decisão, não estruturas de subordinação. Então o magistrado, no primeiro grau, não está subordinado ao desembargador, muito menos ao ministro. Ele tem a sua independência. Aliás, a independência é um requisito, é um corolário indispensável para um bom magistrado. Indispensável. E às vezes nessa independência judicial, você tem uma visão de mundo, tem uma interpretação que vai de encontro ao status quo, ao senso comum judicial. E aí você esbarra, às vezes, em incompreensões, como o caso das execuções penais que você citou. De fato, eu tive muitas incompreensões vindas do próprio Poder Judiciário. Não foi do preso, foi do próprio Poder Judiciário. Por quê? Porque eu tinha uma ideia de afirmação das garantias processuais, dos direitos do encarcerado, todos previstos na Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana, tratamento adequado para o encarceramento, ambiente adequado, salubre, trabalho, educação, saúde, tudo isso tem que ser assegurado, né? E eu busquei isso com toda a força, com todo afinco. E aí criei algumas incompreensões. O senhor pode citar algum exemplo? Eu cito, por exemplo, imagina, eu precedi, na época que eu fiz as execuções penais, ao ministro Gilmar Mendes, enquanto presidente supremo e presidente do CNJ, que fez uma revolução no Brasil, no sentido de chamar a atenção de todos os tribunais do país sobre a questão carcerária. Aí foi quando os tribunais começaram a buscar e aplicar aquilo que eu vinha colocando aqui e que foi mal compreendido. Né? Superlotação, presos provisórios em excesso, sem julgamento. E aí peguei um caso, vou só citar um caso aqui, que para a sociedade e para o telespectador que está me ouvindo, vai perceber, tenho certeza que não vai discordar de entender que é uma situação extremamente injusta. Imagina que eu, como juiz, me deparei com um preso da comarca de São Paulo, da comarca de São Paulo, não, estava aqui em Alagoas, preso em uma das unidades prisionais. No caso, quando eu tive contato com ele, olho a olho, como diz, ele estava com mais de 5 anos e 4 meses de cadeia, sem julgamento, esperando ser julgado, ou seja, sem culpa definitiva. Nós não sabíamos se ele tinha sido culpado ou não da conduta pela qual ele foi preso. Bom, já tinha sido vítima de
de uma rebelião, de ter levado cerca de 11 a 15 peixeiradas, quase morre o cidadão, né? E eu identifiquei um excesso de prazo enorme na prisão, e aplicando a Constituição eu entendi que teria que expô-lo em liberdade imediatamente, e assim eu fiz. E comuniquei ao juiz da comarca de origem do processo, na época, com a liberdade dele, foi possível que ele mesmo, por conta própria, que era o que ele mais queria, dizia a mim na época, queria ser julgado, que não aguentava aquilo ali, e que era inocente, inclusive, né? E relatou o caso concreto, e aí ele conseguiu, eu entrei em contato com a comarca de Cubatão, viabilizamos o julgamento, foi mandado o material para ele ser intimado, ele foi intimado, com custo pessoal, pegou o ônibus, foi até a comarca Cubatão, foi julgado e foi absolvido por 7-0, sem recurso do Ministério Público. A pergunta que fica: quem vai pagar essa conta de alguém que passou mais de 5 anos no cárcere, nas condições do cárcere brasileiro, com 11 peixeiradas, reconhecidamente inocente, depois desse tempo de cadeia? Quem vai pagar? É engraçado, quem pagou foi Marcelo Tadeu. Eu fui censurado pelo Tribunal de Alagoas, sob a acusação de que tinha usurpado a competência do juiz de Cubatão, que só ele poderia soltá-lo, porque o preso era dele. Mas vem aquela ideia, ora, se o preso era dele, não era, porque o que é seu você não cuida, o que é meu eu cuido. Então se o preso era dele, ele não cuidou, não era dele, né? Isso numa análise fora do jurídico. E no jurídico a competência é concorrente, para quem conhece de uma extrema ilegalidade na prisão, sabe? Então, mas por que tudo isso? Isso tem a ver com a visão de mundo, né? Isso, um exemplo desse caso que eu te dou, tem milhares espalhados no Brasil e continua a se reproduzir no sistema carcerário, entendeu? E os colegas, e esse exemplo termina os colegas que estão nesse campo se intimidando, se encolhendo e evitando esse tipo de atuação, de afirmação dos direitos do encarcerado, porque é mal compreendido a partir da sua própria estrutura, não é? Então precisa ter independência, precisa ter muita lucidez e muita coragem mesmo de se colocar naquilo que você acredita. Mas eu acho, eu continuo dizendo, não me arrependo nada do que eu fiz, e eu acho que o magistrado tem que estar para cumprir a Constituição e ir a fundo naquilo que acredita. Doutor Marcelo, há um certo glamour na missão de ser juiz. É fato que em muitos a vaidade sobrepuja o conteúdo. Uhum. Qual a dificuldade em ser juiz e não se envaidecer? Ou seja, manter os pés no chão? Olha, juiz é poder, né? Poder sobre algo, tem um poder sobre a pessoa, né? Então ele passa a ter uma importância enorme na sociedade, em uma sociedade, né? E naturalmente, pelo que ele pode fazer, ou pelo que ele pode deixar de fazer, né? O magistrado na sociedade, ele é muito paparicado, sobretudo pelas classes que estão acima na pirâmide, né? Mas não pense nós, juízes, que nós fazemos parte da elite brasileira. O senhor acha que não? Claro que não. Muitos pensam que sim, mas com todo respeito, né? Fantasiosamente, porque vocês tenham certeza que nós somos vistos pelo que podemos fazer ou deixar de fazer. Tanto é que no momento que se deixa de ser juiz, né, tudo isso se acaba, é como um sonho, é um conto de fada. Tanto é que às vezes, né, no Brasil todo, tem muitos colegas que têm dificuldade até de deixar a magistratura, né? Porque representa a perda de poder. Porque representa a perda de poder, e assim você não é visto, né? Não é nem pelo fato de ser chamado de excelência, não é nem pelo adjetivo excelência, é exatamente pela notabilidade, né? E você perde tudo isso, né? Então precisa ter muita integridade emocional para identificar isso e se colocar de uma forma que não esteja a serviço disso, né? Está a serviço da sociedade, está a serviço de todas as classes sociais, né? E quando você vai para o campo penal, você lida com a classe pobre, né? E é uma tendência de não se enxergar direitos nesse campo, porque é uma classe pobre, entende? E há uma inversão de valores enorme. Então isso é muito profundo.
e que Há precisa uma ser invisibilidade, né, dessa camada social. Né? Não é nem, eu digo nem invisibilidade, porque a gente enxerga isso todo dia, né? É uma questão cultural, isso está na própria essência, de repente, no próprio recrutamento do juiz, porque nós não temos representantes das favelas, das grotas, na justiça brasileira. Nós não temos. Né? É um ou outro que escapa. Só se for uma pessoa com QI extremamente extraordinário, que supere toda a diversidade, toda a falta de condição que o Estado nunca lhe ofereceu, e ele é um gênio e consegue superar e consegue ingressar num concurso da magistratura e ser juiz. Vindo de uma favela, de uma grota, ou vindo da roça, da zona rural, enfim, de todas aquelas condições que a grande esmagadora maioria dos juízes não passaram. Não conhece o que é passar fome. Não conhece o que é viver em condições indignas de habitação, de saneamento, falta de banheiro, etc. Ninguém sabe disso. Imagina-se, mas ninguém viveu isso. Né? Normalmente a gente começa a ter uma visão mais, digamos, mais concreta a partir daquilo que nós vivemos. Né? E quando você não vive, tem mais dificuldade de assimilar. Né? É isso. Vamos para uma pergunta, doutor Marcelo, direto da redação. Vamos ver a pergunta. Doutor Marcelo Tadeu, o Judiciário Alagoano, segundo o site do CNJ, ocupa a última posição em produtividade. Qual o motivo para ocupar uma posição tão ruim assim? Olha, sobre isso eu tenho uma tranquilidade de falar aqui de modo bastante franco, aberto, porque isso é uma questão que eu questiono muito há muito tempo. Né? A nossa estrutura ela é ainda muito capenga. Né? Precisa haver um investimento maior no judiciário. Mas quando eu falo judiciário, eu estou com investimento no primeiro grau. No primeiro grau. O que é que acontece? Quando a Constituição Federal veio e deu autonomia financeira e administrativa para o judiciário brasileiro, foi uma atitude que a sociedade brasileira entendeu que era necessário. Por quê? Porque nós vivíamos, né, mendigando junto ao executivo, ao legislativo, para ter acesso ao mínimo de orçamento que pudesse gerir a máquina. E nesses pedidos, nesses contatos, nessas reivindicações, criava uma certa relação indesejável, porque construía aquela ideia de independência. E às vezes, em nome disso, né, respingava ou resvalava, de repente, até em alguns assuntos, digamos, jurisdicionais. Bom, e veio a autonomia, né, financeira e administrativa. Ótimo. Mas o investimento não acontece no primeiro grau. Né? Veja, nós temos dificuldades enormes, estruturais, e funcionais, né? E não se pode imaginar, com todo respeito, eu digo isso aqui francamente, que eu digo isso todo dia, né? Um estado de Alagoas, por exemplo, um estado pobre, paupérrimo, né? Com uma concentração de renda muito forte. Né? Nós temos, né, digamos, segundo grau, extremamente abastado, né, com condições de julgamento muito boa, com vários assessores, processo muito mais reduzido, porque é um filtro. Né? Nós temos carros oficiais, né, celulares, né, e outras condições que são dadas para os membros do segundo grau. Né? E que isso, né, repercute negativamente. Por quê? Porque nós temos uma justiça embaixo muito ruim do ponto de vista de investimento e que resvala exatamente na pergunta do telespectador. Resvala. Ou seja, nós temos uma prioridade muito aquém, né, segundo, estou me seguindo com os dados, né, porque realmente nós temos dificuldade. Por exemplo, agora mesmo, eu como juiz na segunda vara, vou dar um exemplo, eu tenho 12 meses que o Ministério Público, né, a representante está de férias, e é o direito dela, né. O substituto tem uma licença de 3 meses, né? E aí vai um substituto que já tem o seu ambiente já para trabalhar. Então, para todas as audiências. A coisa não anda, né? Não, porque a vara criminal só anda com audiência. A gente só chega para uma sentença com a audiência realizada, com a instrução feita. Então, se não faz, entendeu? Estou dando um exemplo, e aí cria. Ou seja, tem que rever essa questão das férias coletivas, que foi um tiro no pé, que a OAB deu. Porque eu tenho as férias do Ministério Público 2 meses. Depois tem a férias da Defensoria, depois tem a férias dos juízes.
Quando junta com recesso, todo mundo faz as contas de quantos dias ficam para um ano jurisdicional? Para ilustrar, por exemplo, para o nosso telespectador, a vara do senhor tem quantos processos hoje para serem julgados? A minha não é muito, é 500 e poucos processos. Mas existem várias com milhares de processos? Não, eu fiz uma permuta, eu estou há um ano, eu retornei à jurisdição criminal. Eu estava na jurisdição civil, na 4ª vara civil, onde lá é uma vara residual com cerca de 4, 5, 6 mil processos, não sei se está com 6, 7 hoje. É média de 200 processos mês, novos. É uma coisa absurda, com um assessor só, né? Os advogados que vivem dos seus honorários ficam suplicando porque os processos são paralisados, né? As partes sofrem com isso. Um horror, uma sensação muito ruim, que eu particularmente não consigo mais conviver com isso. Difícil fazer justiça assim, né? É muito difícil, é muito difícil. E você não tem, por mais que você trabalhe de manhã, emenda à noite, leve para casa, etc. tal, numa vara como a que eu estava, por exemplo, é impossível de acontecer. E você se estressa muito, você sofre com isso, para aqueles que têm responsabilidade, para aqueles que têm sensibilidade. Tenho certeza que meus colegas que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando, né? Enfim, essa é uma duríssima realidade que eu espero que só vai melhorar quando o judiciário brasileiro, estou aí falando do Brasil inteiro, entenda que o primeiro grau é o local de investimento. O CNJ já baixou uma campanha nesse sentido, mas ainda está muito tímido. O investimento tem que ser maciço, concreto, efetivo, de modo que o povo possa sentir, né, o gosto dessa mudança de visão, né? De que maneira? Com os processos saindo com maior rapidez, seus direitos sendo adimplidos com maior rapidez, ou minimizando, portanto, os conflitos sociais, né? Doutor Marcelo, por falar em justiça, recentemente a família daquele advogado que foi assassinado aqui em Maceió, o Núdson, ingressou com ação de indenização. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor responda depois do nosso intervalo. Como é que está esse caso? Qual é a sua visão, a sua posição acerca do caso Núdson? Depois do intervalo o senhor responde, a gente volta já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta. O nosso entrevistado hoje é o juiz Marcelo Tadeu. Deixamos aqui uma pergunta no ar. E, doutor Marcelo, queremos saber acerca do caso Núdson, né? Aquele advogado que foi assassinado aqui em Maceió. Qual a sua posição acerca desse caso? Olha, eu sinceramente, aqui eu me dirijo à família do Núdson, hipoteco minha solidariedade, no sentido de que eles estão fazendo o que realmente deveriam fazer no âmbito civil. Afinal de contas, a família do Núdson, uma família composta de sua esposa e 5 filhos, inclusive, uma prole até bastante expressiva, todos garotos na época. Teve seu pai aqui, pai de Belo Horizonte, esteve aqui fazendo um trabalho para a empresa Qualitec, na UAS, e foi executado na Mangabeiras, né, de um modo com características inafastáveis de ter se tratado de um crime de mando, de um crime de execução, né, o modus operandi, a arma utilizada no crime, etc., né, e foi morto dessa maneira, né, quando aqui estava por apenas 2 semanas. Né, e a família
pedia e pede justiça, pediu o esclarecimento do crime, e por coincidência, eu que estive por alguns segundos ao lado dele, do Núcio, antes de ele ser morto, né? Por cerca de 30 segundos mais ou menos, no máximo, que eu me afastei dele e ingressei numa outra farmácia. Os tiros vieram sobre a pessoa dele, estávamos praticamente juntos, né, eu e ele. Lógico que eu não sabia da sua existência até então, soube depois de todo o evento criminoso, uma cena horrorosa, que ainda hoje, eu volto no tempo, isso me marca profundamente. E aí eu pedi uma atuação do governo do estado, e mandei um expediente para o senhor governador Teotônio Vilela Filho, né, e posteriormente estive pessoalmente lá e pedi um esclarecimento desse crime, exatamente por estar próximo dessa história toda na época, né, e pedi que esse crime realmente fosse esclarecido. E você sabe que nenhum tem crime que não seja esclarecido. Tem crime mal investigado. Aí tem e aos montes. Tá? Mal investigado. O senhor acredita realmente que o alvo era o senhor? Não é isso, eu não acredito. Infelizmente, a falta de investigação, né, permite que pensemos nessa possibilidade. Isso é que é duro. E na época eu disse ao governador, ao senhor secretário de defesa, ao senhor delegado que estava no caso: apurem isso, pelo amor de Deus, que não é razoável, não é justo que vocês deixem uma autoridade judiciária com dúvida. Isso antes de outros elementos indiciários que começaram a surgir. E eu tive que aguardar quase 2 anos do episódio, sendo investigando numa linha de investigação estabelecida pela polícia, que não chegou a lugar nenhum. Chegou aquilo que eu intuía desde o início, ao arquivamento, por falta de prova, por falta de autoria. Então a família Núcio tem o direito de ser indenizada por uma atuação péssima da Polícia Judiciária de Alagoas. Onde é que está o GECOC na época? Onde é que estava a 17ª Vara de Combate ao Crime Organizado na época? Onde é que estava a polícia? Onde é que estava o governo de Alagoas para não esclarecer um crime tão horroroso dessa qualidade, e ainda envolvendo com a possibilidade de ter um magistrado no contexto? Um magistrado publicamente com contribuição prestada a esse Estado? Pelo amor de Deus, tenha paciência. É inadmissível isso. Minha solidariedade. Aliás, eu estou indo até a Brasília. Tenho um contato com a relatora, a ministra Maria Tereza Moura. Já pedi agenda. Exatamente para que essa coisa seja definitivamente enfrentada. Que as diligências que estão aí sejam checadas. Que precisa dar uma resposta. Precisa me tranquilizar, claro. Né? E eu torço, desde o primeiro momento, que essa história nunca, mas nem por trás da serra, fosse direcionada à minha pessoa. E o que é que a polícia de Alagoas fez? Aprofundar a dúvida. Aprofundar a dúvida com a sua incompetência. Com a sua incompetência para não imaginar outra coisa. Dê uma resposta. Eu aguardo uma resposta. Deem uma resposta. Esclareçam o crime do Núcio, porque aí me deixa tranquilo. Esclareçam o crime do Núcio e respeitem a família do Núcio. Dê uma resposta a esse crime horroroso. Crime de mando de execução. Característica de Alagoas. Doutor Marcelo, vamos sair um pouco dessa questão? Pois não. Eu gostaria de saber do senhor em relação à política partidária. O juiz Marlon Reis deixou de ser magistrado para ser candidato ao governo do estado do Tocantins. O senhor tem pretensão política? Olha, aquilo que eu digo, nós, essa é uma pergunta interessante, porque nós temos que deixar claro que nós juízes, nós não viemos de Marte, nem de Júpiter. Nós somos da Terra. Nós temos uma cultura, nós temos um histórico, nós vivemos em sociedade. E de modo que, assim sendo, nós somos seres políticos. Não é verdade? Então não precisa ter pudor de falar em política como se fosse algo pejorativo para o juiz. Né? O juiz tem que ser ético, o juiz tem que ser imparcial, o juiz tem que ser, acima de tudo, honesto em agir. Enquanto estiver investido nessa função,
agir com absoluta imparcialidade. Ainda que seu gosto, sua preferência política for no sentido contrário, mas infelizmente você tem o limite, não é? Mas nós somos seres políticos, nós temos ideia de mundo, nós temos opiniões políticas e é livre. A liberdade de expressão nossa é garantida, até porque se nós não tivermos a liberdade de expressão de opinião política, como é que nós vamos assegurar? Daquele que bate a porta nossa, um jornalista, por exemplo, que está sendo vilipendiado no exercício da sua função. Como é que eu vou garantir, como é que eu vou enxergar um direito se eu sequer o tenho? É claro que eu não posso conceder aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sei. Não é? Então, por que eu fiz essa observação? Porque realmente nós temos não está na nossa natureza enquanto indivíduo integrado a uma sociedade, né? Claro. Agora, mas o telespectador quer saber, doutor Marcelo, o senhor tem interesse em política partidária? Pretende se candidatar aqui em Alagoas? Olha, eu não sei, eu não posso afirmar, eu só digo que eu não recuso essa ideia, peremptoriamente, de forma nenhuma. Eu odeio política. A possibilidade existe, então? É claro que existe, né? Mas eu estou só dizendo, ela existe, claro, existe desde que eu deixo a magistratura. Posso pensar nessa ideia, porque nós temos que participar da política, porque eu tenho filhos ainda pequenos, inclusive, com 10, 9 anos, né? Tenho filhas adultas que estão entrando no mercado de trabalho, nós queremos que tenha uma sociedade que receba esses jovens, meus filhos e os seus e de todo mundo. Então nós queremos uma sociedade melhor, então... O senhor poderia dar uma contribuição também? Claro, quem garante isso? Quem viabiliza? A política. Inclusive eu estou até já pedi formulei meu pedido de aposentadoria, né, no tribunal. A notícia é em primeira mão. Sim, está tramitando lá, mas publicamente sim. Eu pleiteei meu pedido de aposentadoria porque isso já estava comigo há 3 anos que eu já venho matutando essa ideia, desde o momento em que eu ingressei naqueles pressupostos que me dá o abono permanência, que eu já sou contemplado há 3 anos e pouco, e, portanto já poderia me aposentar, e essa ideia vem, e eu acho que agora está muito mais claro, e eu estou muito satisfeito pela minha decisão, e me sinto de dever cumprido nesses 25 anos que eu faço agora em setembro, a minha turma, 25 anos de magistratura. E eu espero e tenho certeza que o máximo eu pude dar de mim para exercer a magistratura aqui em Alagoas e contribuir com o Estado de Alagoas. E agora eu quero dar outros voos. Nesses outros voos, né, um voo político, pode ser. Um voo para a advocacia, um voo para a política, um voo para escrever, um voo para não fazer nada, um voo para lazer. Né? Um voo para me energizar, né, para me integrar ao mundo holisticamente, enfim, está tudo aí aberto para mim, eu estou muito feliz. Existem muitas possibilidades. Né? Muitas possibilidades. Essa que você fala é uma, eu não vou dizer que recuso. Claro, tudo isso é muito dinâmico, tudo isso a coisa acontece quando tem de acontecer, não é verdade? Então, só não descarto, não tenho nenhum ranço, nenhuma ideia pejorativa a odiar a política, porque eu preciso e você e nós precisamos dela, gostando ou não. Então, que melhoremos o quadro, que tenhamos uma política diferente da que está posta aí, não é? Não é verdade? O senhor presidiu recentemente um evento que teve repercussão nacional, Tribunal Popular, claro, em Curitiba. Sim. Julgamento da Lava Jato. Como foi essa experiência? Muito boa, uma experiência muito interessante. E claro, eu me sinto muito honrado em ter participado desse evento. Inclusive vai ser traduzido em um livro, né, sobre o Tribunal Popular da Lava Jato, com a participação naturalmente das teses e das opiniões de todos os jurados, juristas, técnicos e muito bom por sinal. Uma crítica, né, muito interessante, uma contra-retórica, que isso precisa ser estabelecido no país, né? Não, a verdade não existe verdade única, né? São vários vieses que precisam ser confrontados para encontrar, digamos, o melhor caminho, o caminho do ponto de vista da verdade, que se aproxime mais de uma realidade, entende? Então, isso, nesse sentido, foi muito bom. Vamos para uma pergunta direto da rua. Olá, meu nome é Tiffany Barbosa. Senhor juiz, eu gostaria de perguntar por que a justiça mantém preso, detido,
Um prefeito acusado de agressão à mulher, a esposa, mas deixa soltos políticos acusados de corrupção com provas e que, inclusive, ainda exercem o cargo. Obrigada e abraço. Pois é, doutor Marcelo. pois é, então, minha querida, isso acontece no cotidiano da justiça, diariamente, no Brasil inteiro, né? São decisões de casos concretos, e sendo decisões de casos concretos, temos dificuldade de emitir juízo de valor sobre isso, entende? Até eu, como juiz, tenho dificuldade de me colocar, para dar uma resposta e dizer que isso é um absurdo, etc. Tal. Em regra, eu imagino que a prisão, nesse tipo de delito, ela não se mantenha por muito tempo. Provavelmente que, ainda segundo a Constituição dela, está em fase de julgamento, né? Ainda preso provisório, eu acredito, não sei. Bom, então, acho que isso depende da visão do caso concreto pelo magistrado ou pelos juízes que estão observando esse caso. E assim sendo, de repente há uma necessidade pela qual eu não estou enxergando, né? Então, é possível você conviver com situações aparentemente de injustiça ou de pesos distintos em situações de maior gravidade, que não há prisão, mas uma coisa em um caso, tanto num caso como no outro, não havendo culpa definitiva, nem na violência doméstica, muito menos na questão de improbidade ou de malversação do dinheiro público, corrupção, etc., você não pode, a regra que é a liberdade. Temos que acabar com essa ideia de que todo mundo esteja preso para responder a um processo. Isso não existe. A regra é a liberdade. A regra é enfrentar um processo criminal com liberdade, né? Essa é a regra. A prisão é sempre excepcional. Eu aprendi há 20 e tantos anos atrás no banco escolar essa ideia e hoje ela se reproduz. Agora, o Brasil está se criando nesse campo, né, um excesso de punitivismo prejudicial a todos nós. Aquele que hoje pensa que constrói uma ideia anti-garantista, no sentido de relativizar garantias caríssimas para nós brasileiros processuais, como contraditória, devido a uma ampla defesa, etc. tal, que está na Constituição, nós imaginamos que de repente podemos relativizar porque nós não imaginamos na hipótese. Nós não nos colocamos em ser, de repente, estar na condição de um criminoso. E quando você lá vai estar, você vai querer que essas garantias estejam asseguradas. Então o senhor acha que nós vivemos num estado policialesco? Claro, nós estamos vivendo um estado policialesco. Nós estamos, na verdade, num estado quase de exceção, onde as pessoas não podem sequer manifestar. E eu torço até que eu possa vir mais vezes aqui, porque de repente até isso aqui vai ser interditado. Da forma que as coisas estão indo. E isso é preocupante. E eu fico assustadíssimo quando eu vejo, né, pessoas altamente intelectuais, né, com um conhecimento profundo do direito, da política, da filosofia do direito, da filosofia política, da história. E está pregando um comportamento, uma visão extremamente reacionária, no sentido de negar tudo aquilo que nós lutamos para estar na Constituição. Isso é muito grave. Olha, vocês que pensam assim, viu? Reflitam, porque amanhã você pode estar no lado de lá. E aí vai querer todas essas garantias. E aí eu tenho certeza que o seu discurso, a sua retórica, o que você escreve nesse sentido, vai deixar de valer imediatamente. E você vai exatamente mudar de lado no primeiro dia. Portanto, eu estou nesse outro lado. Vamos para um quadro, doutor Marcelo, chamado de 0 a 10. Vamos apresentar uma imagem, um fato, uma circunstância, e o senhor emite uma nota, se assim preferir, e faz um breve comentário. Vamos ver a primeira imagem. Juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro, uma excelente contribuição que deu ao país, né? Para mim, em 2 aspectos, de enfrentar uma questão tão profunda como é o combate à corrupção no sistema político e empresarial brasileiro. Né? E lógico que para se cumprir isso, provavelmente deve ter tido situações que avançou, né? Que avançou para além dos limites que lhe foram outorgados ou conferidos constitucionalmente, e aí criou uma situação de dificuldade
para o país, eu vejo nesse sentido assim, mas a contribuição foi muito boa. E uma contribuição muito boa também que ele deu foi que deixou muito claro, não só pela atuação dele, sobretudo pelas manifestações que ele foi dando ao longo de todos esses anos, né, em frente das operações que resultaram em processos criminais, exatamente ele mostrou para o povo brasileiro que nós juízes não somos neutros. Não há neutralidade judicial. É um mito. E ele desconstruiu esse mito muito bem. O senhor quer atribuir uma nota a ele? 6. Nota 6. Então vamos para outra imagem. Operação Lava Jato. Nesse mesmo sentido, a Operação Lava Jato, que é uma consequência, evidentemente, temos que apoiar, claro que temos que apoiar. A operação não está para combater corrupção, temos que apoiar, todos nós brasileiros temos que apoiar, mas no mesmo sentido, não ultrapasse os limites constitucionais, as garantias que devem ser dadas ao investigado, o modo de operar tudo isso, enfim, eu acho que isso tem que ser revisto. Né? O senhor mantém a nota? Mantenho a mesma, com coerência, claro. Sim. Próxima imagem. Michel Temer. Não, isso aí, como cidadão brasileiro, né? 0. Então o senhor dá nota 0. Claro. Não era nem para estar. Era para estar fora. Aliás, quando se fala nisso, né? Eu aqui tenho que falar, né? Acho que essa questão de combater corrupção, né? Até quando a Lava Jato foi instalada, como é que era o Brasil? Era um Brasil ético? Será que o Brasil era ético até quando a Operação Lava Jato foi instaurada para apurar? Todos os fatos apurados pela Lava Jato, acho que é 2010 para cá, não sei, mais ou menos isso. Né? Antes disso, o Brasil era ético? O Brasil virou o país da corrupção depois de 2002? Eu tenho certeza que não. Nós sabemos, eu tenho 25 anos de magistratura, fiz eleições nesse estado por várias vezes, em municípios paupérrimos, conduzindo eleições em municípios paupérrimos de Alagoas, e os candidatos envolvidos no certame eleitoral, todos com bastante dinheiro, utilizando em campanhas milionárias em municípios paupérrimos. Como se explicava isso? Muito antes. Então, o sistema político sempre funcionou mais ou menos da forma que a Lava Jato revelou, entende? Então, havia quase que um comportamento, né, já reiterado nesse sentido. Né? As instituições enxergavam isso e não tinham instrumentos legais para combater. Passou a ter recentemente, né? Tanto é que teve condições de avançar nesse campo. Agora, para combater corrupção, todas as estruturas têm que estar preparadas com pessoas, né, bastante independentes, sérias, e que não tenham consigo introjetado nenhum comportamento de corrupção, por menor que seja. Por menor que seja. Né? Então, Marcelo, dentro dessa visão exposta, né, pelo senhor, o senhor acha que realmente houve um golpe? Né, o presidente Temer articulou um golpe? Particularmente aqui quem fala não é o juiz Marcelo, aqui é o cidadão Marcelo Tadeu Leme de Oliveira, com 54 anos, casado, pai de filhos, de 4 filhos inclusive. Então, tenho todo o direito de me manifestar politicamente. Em relação à sua pergunta se houve golpe, é claro que houve. É claro que houve golpe. Isso é muito claro. Quem discute e levanta a tese de que não houve golpe é porque, na realidade, não tinha nenhuma simpatia com o governo da ocasião. É como se fosse a eleição no tapetão. A grande maioria já não tinha votado no governo que lá estava. Turno. Isso, o terceiro turno. A gente tem que assumir isso. Né? E quando a gente constrói a ideia de que também não houve golpe, é que nós também temos uma ideia, uma visão que se alinha ao governo, do ponto de vista de política governamental, de um governo que nós entendemos que é o mais adequado para o Brasil. Bom, mas temos que, agindo de forma imparcial, entendo que realmente houve um golpe porque a presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade nenhum, realmente não. É uma mulher muito séria nesse sentido, eu sou solidário a ela nesse sentido, acho que ela foi
foi injustamente retirado do cargo, e hoje já está provado, como o Michel Temer, que eu dei 0, que nós estamos pior do que estávamos com ela. Então, se houvesse uma visão correta, uma visão não é nem correta, uma visão ética pelo Brasil, naquela época era para dar condições de governabilidade, encerrar o mandato e elegermos quem nós quisermos. Pode ser o Temer, pode ser qualquer outro, pode ser uma linha que volte o neoliberalismo, que o Estado mínimo total, e por aí vai, né? Doutor Marcelo, estamos encerrando o nosso programa. Agradecer a presença do senhor aqui, desde já renovar o convite para que venha outras vezes. Eu acho que é importante uma personalidade como o senhor, um homem público, um homem de relevância para a sociedade, vir esclarecer questões importantes. Então, eu agradeço, em nome do Perguntar Não Ofende, e deixo aqui para que o senhor faça suas breves considerações finais. Tá bom, eu agradeço mais uma vez a TV Maceió pelo convite, né? E espero que as minhas respostas não tenham ofendido a ninguém, claro que não. A nenhum dos telespectadores, né? São ideias, né? São visões de mundo, opiniões. Isso é importante que tenhamos, ainda que do outro lado não se concordem. Mas estamos aqui à disposição e vamos adiante. Ok, obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado por sua audiência e até a próxima.